Então, essas almas, quando descem, não é? Eles descem, elas vêm aqui, elas já estavam todas diante de Deus da forma que elas são. Não tem nenhum tipo de mudança em referência a isso. E aí elas fazem aquilo que a gente sempre fala, elas já fazem lá, né, um pacto com o Eterno e que eles não vão transgredir. Daí se diz, teus olhos viram a minha forma imperfeita, ou seja, ainda não estava formada antes que ela aparecesse no mundo. E eu em tua Torá foram todas escritas, ou seja, todas as almas em suas formas estão registradas na Torá. O texto continua. Os dias são modelados e não há um só entre eles, isto é, não há um único dia deles neste mundo que possa ser encontrado diante de seu mestre, como deveria. Pois quando o homem é virtuoso nesse mundo, seus dias são abençoados acima, desde o lugar que é a medida dos seus dias, mencionado no versículo. Mostra-me, ó Senhor, o meu fim e qual é a medida dos meus dias. Então veja, Salmos 39:5. Aqui o fim é o fim do direito. Vamos ver aqui, Terlim 39:5. 5. Aqui a palavra. Então veja, diga-me, Adonai, qual é o meu prazo, qual é a medida dos meus dias, eu saberia o quão passageira é a minha vida. Então essa construção aqui, aquela palavra Ketes, o fim do direito, que estava unido a Davi. Quem é Davi? Malhut, o nosso planeta. É a medida dos meus dias, era o poder responsável pelos seus dias. Rabi Judá disse, ouvi Rabi Simeão dizer que este versículo se refere aos dias que foram atribuídos a ele da vida de Adão. A quem? Ao rei Davi. O rei Davi ele não tinha dias sobre essa terra. Adão dá 70 anos, não é difícil da gente imaginar que Adão é todo o sistema espiritual, ou o nome que está ali em Zerampim, que são os 6 sefirotes, e que dá vida a essa terra, ou seja, esse sistema organizado de uma forma tão fantástica que deu toda a estabilidade para que esse planeta pudesse vir a existir. Então, Rabi Judá disse, ouviu Rabi Simeão dizer que este versículo se refere aos dias que foram atribuídos a ele de Davi. Atribuídos a quem? A Davi, que é Malhut. Ou seja, 70 anos. Esses 70 anos aqui, na verdade, está ligado aos 7.000 anos, que é para a retificação do homem. Já que foi afirmado que Davi não tinha vida própria e Adão deu 70 anos de sua vida. Por isso Davi orou para saber por que não tinha vida própria e continuou, diga-me o quão passageiro sou, ou seja, porque estou como a lua sem luz própria. Diferente de todas as luzes celestiais que têm vida própria, isso é, que Davi procurou saber, mas não obteve permissão. Observe que todas as bênçãos celestiais foram liberadas neste grau, para transmiti-la a todas as criaturas. E embora elas não tenham luz própria, todas as bênçãos e toda alegria e toda bondade estão contidas nela, e dela provém. E portanto é chamado de cálice de bênção, ou mais simplesmente bênção, como está escrito. A bênção do Senhor enriquece. Provérbios 10:22. Por isso tem resíduo de tudo. Recebe a bênção superiores para transmiti-las posteriormente. Rabi Isaac disse, sabemos disso pelo fato que Jacó tem abençoado os filhos de José no lugar de onde as bênçãos foram entregues a eles para transmiti-las. E diz então, e Jacó chamou seus filhos e disse-lhes, reúnam-se. O Rabi Abba raciocinou sobre o versículo e dirigiu a oração dos solitários e não desprezou a oração deles, né? Ele dirigiu a oração dos solitários e não a desprezou. Salmos
102, 18 diz: aqui o uso da palavra é direcionado, em vez de ouvido, ou descoberto. A oração de um homem individual, como uma grande dificuldade, chega ao Rei Santo, porque antes que possa ser coroado em seu lugar, Deus a examina cuidadosamente e pesa os méritos e defeitos desse indivíduo. Este não é o caso da oração de uma congregação, tá vendo? Por isso que o Minyan, ele tem muita importância, pois embora as orações congregacionais sejam feitas por muitos que não são virtuosos, todas elas chegam a Deus e não levam em conta os seus pecados. É por isso que se diz que Deus se dirige à oração do solitário. E apesar e apesa e considera, examina que o espírito ela é oferecido e quem o homem que oferece e qual a sua conduta. Portanto, o homem deve orar com os da congregação, porque Deus não despreza a oração deles. Embora nem todos orem com devoção, de acordo com outra explicação aqui, a palavra solitário refere-se a um indivíduo que está unido a numerosos, ou seja, Jacó que estava unido a dois lados, e que chamou seus filhos e orou por eles para que fossem aceitáveis acima, e não foram destruídos no cativeiro. Quando Jacó chamou seus filhos, Abraão e Isaque estavam lá e a reinar com eles. Veja, ele chamou os filhos, o próprio Abraão e o próprio Isaque estavam lá e a reinar com eles, regozijando-se em Jacó e com a perspectiva de reunir os patriarcas e formar uma carruagem com eles. Quando Jacó disse a seus filhos: eu lhes darei e lhe direi o que acontecerá com vocês nos últimos dias, uma espécie de tristeza tomou conta dele e a Sheriná foi embora. Mas seus filhos levantaram a voz e disseram: ouve, ó Israel. E Jacó respondeu: bendito seja o nome do seu glorioso reino para todo sempre. E com esta proclamação de unidade, a Sheriná retornou ao seu lugar. E Jacó ligou a palavra. Chamados significa que ele estabeleceu em seus lugares, acima e abaixo. Da mesma forma, Moisés chamou Oséias, filho de Num, Josué, filho de Num, isso é Números 13 e 16. Vamos olhar aqui, Números 13, no 16. Diz aqui, e esses foram o nome dos participantes, enviou para explorar a terra. Moshe, ele mudou o nome de Oséias, filho de Num, para Josué. Então veja aqui, na construção, ele vai trocar aqui, ó, Lerocheia, Moshe, Lerocheia, tá vendo? Então o nome é Rocheia, e ele troca para Iehoshua, tá vendo? Na Torá não tem a questão de tirar o nome, diminuir o nome de uma pessoa. A pessoa sempre, ou a letra é trocada, ou a letra é trocada, ou a pessoa ganha uma letra a mais. No caso de Yehoshua, como ele é a própria reencarnação de Josué, não é? Ele recebe o próprio Yud de José, ele recebe aqui a letra Yud de José, porque agora Moshe que representa o sol e ele representa a lua, né? Então por isso que o nome dele foi trocado. Outra coisa que vale acrescentar aqui é que ele é filho de Num. E Num, não é? Veja, bem Num é o portal 50. Portal 50 é Biná. Então ser filho de Num é que ele tinha chegado ao nível de ser filho, de ter consertado o Num, né? Porque o Num, existe um Num caído, um Num curvado, e existe um Num inteiro, ele em pé. Então ele conseguiu, através dessa bênção de Moshe, que o abençoou antes dele ir na Paraxá dos Espias aqui, e mudou o nome dele. É uma metáfora, né, para essas questões espirituais. Então, ele estabeleceu, né, chamou seu nome de Yehoshua Ben-Nun, para estabelecê-lo em seu devido lugar. Há um significado semelhante nas expressões, e ele chamou o seu nome Yaakov, Gênesis 25, 26. O Deus de Israel o chamou de El, isso é o Gênesis 28, 20. Da mesma forma, em minha
minha tristeza chamei o Senhor. Isso é Jonas 2,7. O que significa que quem louva seu mestre e faz súplicas a ele, estabelece seu mestre com mais firmeza, mostrando que tudo depende dele e não de outro poder. Veja, tudo depende dele e não de outro poder. E diz: está estabelecido que dizer significa pensar, como na expressão, e dirás no teu coração. Veja, e disse que está estabelecido que dizer é pensar, como na expressão, e dirás no teu coração. Devarim 8,17. Reúnam-se isso e em completa harmonia eu vou te contar as palavras e dizer. Ou seja, uma Agadá, ou Agdá. Na verdade, a palavra mais correta é Agadá. Então contém uma alusão à sabedoria esotérica. Ele procurou revelar-lhes o seu destino final. Alguém poderia perguntar: já que ele não lhe revelou o que queria revelar, por que suas palavras que mais tarde foram refutadas estão registradas nas Escrituras? A verdade é que tudo o que precisava ser revelado está completamente estabelecido e há um significado oculto nisso. E, portanto, não há nada negado nas Escrituras. Na realidade, tudo está incluído nas Escrituras e não falta nenhuma palavra ou letra. Veja, isso significa que a Torá é um livro completo, ela não precisa de outros livros. Quando você for buscar qualquer coisa, vai estar na Torá. E por que tem os livros dos profetas? E por que tem Ketuvim, Neviim? Porque eles, na verdade, são estudos da Torá. Nada do que aconteceu ali é literal, mas uma outra forma de esconder a Torá na linguagem dos ramos. Veja, a gente falou que o próprio rei Davi é Malhut. Falamos que Josué é, na verdade, Yosef, que é a lua, ou Yesod. Então, esses sistemas que nós estamos construindo, né, é isso que está sendo falado. Então, não há nenhuma palavra ou letra que a gente possa querer colocar na Torá. Por isso que a ordem ela é bem reta, não coloquem nem tirem, porque não há ninguém como Moshe para fazer isso. Continuando aqui, Jacó disse tudo que ele precisava dizer, mas nem tudo abertamente, ou seja, não está revelado. E não faltou uma letra do que era pedido. O Rabi Judá e o Rabi Yossi estavam sentados um dia no portão de Lida. O segundo disse: dize-nos que Jacó abençoou seu filho, mas quais são as bênçãos? O Rabi Judá respondeu: na verdade, ele os abençoou, como, por exemplo, Judá, seus irmãos te louvarão. Dan julgará o seu povo. Sobre a sé, seu pão será gordo. E assim por diante. Mas o que ele pretendia revelar-lhes? Ele não revelou isto é o fim, estabelecendo que há um fim à direita e um fim à esquerda. E ele procurou revelar-lhes o fim da esquerda para que pudessem manter-se limpos de impurezas. As revelações reveladas referiam-se apenas ao tempo em que estiveram na Terra Santa. As coisas posteriores não foram declaradas abertamente, mas são apenas sugeridas nesta seção e nestas bênçãos. Você é meu primogênito, meu poder e o início da minha força. Rubem é a letra Re e é o mês de Nissan. Então, o mês de Nissan, ele conta aqui como filho primogênito de quem? Um filho primogênito de Jacó. Jacó é o sol e Rubem é um mês, ou também um sistema espiritual. Então, a letra Re. Ok? Então, a letra Re que é Rubem, né? Então, aí a gente tem um sistema de que a letra Re ela vai representar essa ligação aqui da árvore sefirótica, ou seja, isso está se falando de mundos espirituais muito elevados. Olha, a letra Re liga Keter a Rohimá, e ela está aqui desse lado, enquanto Vav está aqui desse lado. E ela também é o mês de Nissan, então Rubem, letra Re, e o mês é Nissan. Você é meu primogênito, então a saída do Egito conta como primogênito. O que representa a saída do Egito? Um cordeiro, não é? E Deus fala que todo ano, naquela data, tinha que se sacrificar um cordeiro. Veja, o próprio Ares,
O símbolo desse mês é Áries. Por isso, então, que se está falando, como a gente viu anteriormente, aqui do mês de Áries, né? O mês de Áries, ele está dentro aqui dessa configuração, ó, Áries, está vendo aqui, ó, a constelação Áries, que é representado pela letra Rê. O que a letra Rê criou? Criou essa temporalidade, esse masal desses planetas sobre a Terra, ou dessa constelação. Isso não tem nada a ver com uma tribo em si, mas tem a ver com todos os que nascem sobre o signo de Áries. Signo não é nada mais do que sinal. Veja, um sinal que é apontado para a entrada dessa pessoa nesse mundo. O que não se confunde de forma alguma com os signos que nós vemos por aí, que foram também pegos, assim como a Torá, pelos gregos, né? Eles pegaram a Torá, fizeram o Novo Testamento. Aí eles pegaram os nossos planetas e tudo aquilo e colocaram nomes, né, de deuses, animais, etc. Então, aqui a gente tem então uma forma de como entender isso, veja. É um momento de muito egocentrismo que existe nesse sistema, e aqui então a gente descobre, né, essa questão sobre o mês de Áries, né, que é formado, quando você pesquisa aí, você vai ver que Áries, ele é exatamente aquele animal que deve ser abatido, porque um ano é um ano, na verdade, de estudos de Torá. Esse ano de estudo de Torá, ele não é, o que você deve apresentar no final desse ano após sair do mundo do ego, que é o Egito. Ou seja, você estava num sistema, que ele aqui, ó. Então, ele está aqui, ó, bem salientado, tá vendo? Ó? Então, todo ano você vai ter que ter um cordeiro de um ano, quer dizer, quando chegar na próxima saída do Egito, você tem que ter um animal desse de um ano para sacrificar, ou seja, um ano de estudo de Torá. Bem pesado, um ano bem estudado, não é? Então você não pode chegar no ano que vem e apresentar o mesmo estudo. Então veja, o poder do início da minha força, porque Jacó começou com Ruben e não com Judá, que era o líder. Judá, ele vai representar a letra Rê, não é? A letra Rete, e vai ser o mês de Tamuz. Exatamente ali quando o templo começa, em 17 de Tamuz, começa a destruição do templo. Então perceba, é uma construção da temporalidade, segundo a Torá, em relação ao nosso tratamento e ao nosso estudo da Torá. E nada tem a ver com nada diferente disso. Veja. E ele que era o líder dos acampamentos e também rei. Né? Além do mais, vemos que ele não abençoou, até lhe retirou-lhe as bênçãos, até que Moisés veio e orou por ele. Como está escrito, para Ruben, que ele vive e não morra. Devarim 23:6. Vamos olhar aqui. Então quer dizer que a bênção de Ruben, ela foi dada novamente, recolocada por Moshe no local. Devarim 26. Lendo para achar Vezut Haberahá, no 6. Então Deus se tornou rei em Yeshurun, né? Quando as cabeças se reuniram, e que Ruben vive e não morra. Então é aquela palavra aqui de novo citada, Yeri, Ruben, Veal, Emote, Vaeri, Metive, Mesefar. Então que ele vive e não morra, embora poucos sejam os seus números. Muito bem. A bênção para si mesmo, seu devido lugar, né? Era como um homem. Agora, a gente viu que Ruben, né, ele foi reabençoado porque ele era o mês de Nissan. Então, era como um homem que tinha um filho e quando estava prestes a morrer, o rei o visitou. E o homem lhe disse, deixe todo o meu dinheiro ficar na mão do rei, em nome do meu filho, e quando o rei vê que meu filho merece, ele vai dar, então, o dinheiro para o seu filho. Assim disse Jacó, Ruben, você é meu primogênito, o amado da minha alma, mas as suas bênçãos permanecerão nas mãos do santo rei, até que ele veja que você é digno dela, porque você permaneceu à vista de seus olhos. Né? Então, isso significa
que é quando a pessoa realmente chegou lá no outro Nissan, de cabeça bem estudada da Torá e bem entendida. O Rabi Eliezer então discursou aqui sobre o versículo, e ele me disse: profetiza ao vento. Ezequiel 37:9. Há uma dificuldade, disse, porque o texto continua: profetiza, filho do homem, e diz ao vento. Vamos lá, Ezequiel 37:9 diz o seguinte aqui: então Deus disse: profetize, né? Veja aqui, ó. Vaiome Elai Hanavia, El Hahurra. Então profetize não ao vento, mas o Rua, não é, que é a parte intermediária da árvore. E de novo a palavra aqui, ó, Ri Navea Ben Adão, né? Profetize, filho de Adão. Vê a mereta El Rua, profetiza de novo ao Rua. Aí, aqui, então, eles vão continuar a explicação desse versículo, né? Por que que ele disse, né, profetiza ao vento e depois profetiza Adão e diz ao vento, ao espírito, o que parece uma repetição, mas na verdade é que há aqui uma lição esotérica. Existem duas ordens aqui. Uma delas é o impulso de baixo, porque se não houver impulso de baixo, não há movimento de cima. Portanto, as palavras profetiza, ou rurra, indicam o impulso de baixo, e a palavra profetiza, filho do homem, é dizer e dize indica o impulso de cima, porque mesmo depois de ser dado o impulso de baixo, o que está em cima recebe o impulso daquilo que é ainda mais alto, e é por isso que o versículo continua. Assim diz Adonai. Então veja, a ideia aqui que é construída é o seguinte: enquanto o homem ele vai subir com a sua reza, né? Principalmente se for de uma comunidade, ali está mandando se profetizar, enquanto o homem manda para cima a sua reza, essa parte espiritual, ela manda para baixo. Então, todas as sefirotes estão envolvidas. Então, essa parte aqui é o Rua, tá vendo? Rua, que é a parte da alma chamada Rua, que são as 6 sefirotes. E então, a daqui é mandado para baixo e daqui para cima. As duas se encontram, então há uma descarga espiritual. Essa descarga espiritual é, na verdade, um encontro que alimenta todos os seres celestiais. Muito bem. Então é isso que está sendo falado aqui. Então, vamos continuar. Assim diz o Senhor. O texto ainda continua: vem dos 4 ventos o sopro. Os 4 ventos são sul, leste, norte e oeste, né? Então, tudo que está aqui são sefirotes, né? Essas sefirotes, elas são definidas como Hesed, Gevurah, que é norte, Tiferet e oeste, que é Malhut. Todas elas são dirigidas por essas 4 direções. Você encontra isso no Sef Yetzirah. O Sef Yetzirah, ele vai trazer aqui para gente uma boa ideia dessa questão aqui. Quem não tiver, basta me pedir que a gente envia. E o sopro vem do oeste devido à sua conjunção com os demais. E da fonte sai, olha, veja, o sopro vem, esse Rurra vem do oeste, ou aqui em Malhut, devido à sua conjunção com as demais. E desta fonte saem espíritos, tá vendo? E também almas. Ou seja, saem Rurras e almas também. Rurahim e almas, para tomar formas em forma humana. Então toda a descrição aqui sempre vai estar falando de encarnação e de vinda de almas. A palavra seguinte, respira, indica tira de um lado e dar do outro, da mesma forma que o mar leva e dá, é por isso que não enche, né? Então aquela questão de estar sempre na rotação do Gigu Neshama, entram-se e saem almas, entram-se e se saem almas. Isso está lá no Eclesiastes 1:7. O Rabi Eliezer fez a seguinte pergunta a Rabi Simeon: se Deus sabe que os homens morrerão, por que ele envia almas ao mundo? Ele respondeu: essa questão foi discutida muitas vezes pelos nossos moréis, e eles responderam como isto: Deus envia as almas a este mundo para declararem a sua glória, e depois as leva de volta. Este mistério pode ser explicado pelo versículo: bebe a água da tua cisterna e as correntes do centro do seu poço. Já que afirmamos o termo cisterna,
designa o lugar cujas águas não fluem naturalmente, mas fluem quando a alma é aperfeiçoada neste mundo e ascende ao lugar ao qual está vinculada, porque então ela está completa em todos os lugares, acima e abaixo. Quando a alma se eleva, o desejo da mulher se move em direção ao homem, ou seja, o desejo da recepção vai em direção ao desejo da doação. E então se torna fonte de águas correntes. Então há uma união, fundamento e desejo e amizade e harmonia. Porque para a alma do justo aquele lugar foi completado, e o amor e o afeto os superiores mudaram-se para formar um sindicato. Então veja, é muito simples de entender isso, né? Ou seja, a água está lá na cisterna, esperando você se aperfeiçoar. Quando você se aperfeiçoa nos estudos da Cabala e da Torá, você pode recolher essa água e fazer um bom uso dela. Observe que Rubi e o resto das 12 tribos estavam ligados a Sheriná, ou seja, todos os 12 meses estavam ligados a Sheriná. E quando Jacó ele viu a Sheriná ao lado dele, chamou seus 12 filhos, 12 meses, para se juntarem a ela. Desde o início do mundo, nunca houve uma cama tão perfeita. A cama, a gente sabe que é chamada de Sheriná, como a de Jacó, quando ele estava prestes a partir do mundo. Abraão estava à sua direita, Isaque à sua esquerda, e ele se deitou entre eles, com a Sheriná voltada para eles. Não é nada mais, nada menos do que a descrição, ó, do final do período de um ano, né, de cada ano que passa e cada ano que é dado a vida ao ser humano para ele poder contemplar e estudar essa Torá, não é, nos níveis mais profundos que ele puder. Então esse é um projeto que você deve começar justamente para que você possa entender qual é esse nível de entrega para essa Torá e assim sucessivamente. Muito bem. Deixa eu ver aqui. 1088. Então observe que Rubio, já lemos aqui, né, a cama tão perfeita, e que os patriarcas estão sobre a direção, aqui ó, ele está no meio, os patriarcas estão aqui. Aqui está Avraham, aqui está Isaac, não é? Aqui está o próprio Jacó, vindo com a Sheriná, que vem aqui exatamente com os filhos de José, não é? E assim vai se montando toda a árvore sefirótica que existem em todas as sefirotes. Então é uma montagem, tem que ser uma montagem exata. E aí continua aqui. Diz aqui, de modo que a reunião foi completa e muitos carros superiores o cercaram. Então eles exclamaram: Tua, ó Senhor, é a grandeza, o poder e a glória. 1 Crônicas 29:11. Após a qual o sol se juntou à lua e o leste se aproximou do oeste, né? E a lua foi iluminada e ela alcançou a plenitude, assim como se diz na tradução, ou seja, todas as sefirotes começaram a se juntar dentro da pessoa. E aí continua: Jacó, nosso pai, não morreu. Quando Jacó viu tal perfeição, como nunca havia sido concedida a outro homem, ele se alegrou e louvou a Deus, e abençoou a cada um dos seus filhos com a bênção apropriada. Então, o que devemos fazer com o versículo sobre a ser seu pão será opulento? Ele respondeu: Não sei, porque não aprendi com a lâmpada sagrada. Mas vamos lá para a lâmpada sagrada. Então eles foram lá para o Shimon Bar Yochai, não é? E lhe fizeram a pergunta, ele lhe disse: certamente há um significado esotérico aqui. Veja, tudo que está na Torá tem um significado esotérico. Está escrito: Axê sentou-se quieto em mar aberto e habitou em suas enseadas, para transmiti-lo ao mundo. Esta porta está sempre encarregada de enviar bênçãos ao mundo e se chama Axê.
é um dos pilares sobre os quais o mundo se sustenta e restaura o lugar que se chama pão da aflição. E este, então, é o significado da palavra sobre Asher. Seu pão é opulento, isto é, aquilo que era pão da pobreza torna-se alimento abundante. Então o versículo continua: e ele produzirá presentes reais. O doador aqui é a comunidade de Israel, através da qual o rei foi nutrido, com todos os tipos de abundância, todas as bênçãos, todas as alegrias e toda a bondade. Eles disseram: se tivéssemos nascido para ouvir isso, teria valido a pena ter nascido, ou seja, mais uma revelação de Torá.